De volta ao vivo para todo o Brasil, pela TV em tempo real, pela internet, através do rbtv.com.br. Nós vamos falar agora de como montar uma lancheira saudável para a criançada, com a nutricionista comportamental Tamara Hamle. Tamara, vamos começar então falando da lancheirinha. Perfeito. Hoje em dia a gente usa mais a térmica. Sim, as lancheiras térmicas, elas duram até 8 horas, então elas mantêm o alimento ou refrigerado ou aquecido em até 8 horas. Então são as ideais para os pais comprarem. Até a gente, né? Eu estava comentando aqui com ela, como que está na moda a gente também adulto usar nossas lancheirinhas, levar as nossas coisas já no carro. Exato. O planejamento, assim, te faz dono das suas escolhas. Então, quando você sabe que você tem ali um recurso, que você tem uma fruta ou algumas sementes e bate a fome, está ali à sua mão. Você não fica revendo o que vão te oferecer ou do que você encontrar à rua. Sem dúvida. Então, são dois tipos. Tem esse tipo, que ele é mais reforçado. Tá. E tem esse tipo aqui, esse aqui, que ela também é térmica, tanto para o quente quanto para o frio. E ela é um pouquinho diferente, mas ambas mantêm até 8 horas. Tá. E nós temos as que não são térmicas, então eu trouxe essa sanduicheira e esse pote aqui, que inclusive tem um garfinho, né? Bonitinho. Isso também acaba estimulando a criança a querer consumir, porque é tudo assim, meio que no tamanho, enfim. Não, e tem de unicórnio, tem desenhadinho, então você também estimula usando as coisas que a criança gosta. Exato, né? E essas duram até 2 horas. E essas também, esses potinhos? Essas também, sim. Tá. Esse daqui seria para pôr algumas sementes ou algumas frutas dentro da lancheira térmica. Lembrar que esses plásticos são livres do BPA, que seria o bisfenol A, que seria uma substância tóxica para o nosso organismo, que vem do plástico. Nós temos 3 maneiras diferentes de nos intoxicar, através do ar, pela inalação, através da pele, então alguns produtos, e através da ingestão. E, por incrível que pareça, o maior índice de toxicidade é através de ingestão, seja por agrotóxicos, por produtos químicos, enfim. E aí eu trouxe essa garrafinha de vidro para crianças um pouco maiores, que a gente já consegue começar a usar o próprio vidro. E o que é ideal, então, essa mãe preparar para levar? Aqui a gente está falando de crianças, a partir de 1 ano de idade, já pode o que ela separou aqui. Exatamente. Então, eu trouxe 3 possibilidades de sementes. Então, o pistache, a macadâmia e as amêndoas, mas não, podem não vai afogar com isso, não vai ter problema. De jeito nenhum. E pode ser usado também nozes, castanhas. Aqui a gente já começa a falar um pouco sobre densidade nutricional. Então, o quanto de nutriente eu estou fornecendo para aquela criança com esse tipo de alimento. A diferença entre estar alimentado e estar nutrido. Eu quero nutrir essa criança. Para quê? Para ela ganhar concentração, para ela ganhar velocidade de aprendizado. Então, quanto melhor eu nutrir esse organismo, mais condições ele vai ter de resposta. Quais são os alimentos que a gente citou o café para o adulto, né? Que você toma um cafezinho, né? Sei lá, já te dá nossa, parece que você fica speed, todo aquele cansaço parece que vai embora e você quer já fazer as coisas e tal. Para muita gente resolve, né? Claro, sim, toda regra tem exceção. Para criança, tem alguns alimentos que tem meio essa válvula? Com certeza. Geralmente frutas, legumes e verduras e as próprias sementes. Então, são alimentos que vêm da feira, né? Da terra. Sim, então, sim, são alimentos não processados. E aqui também a gente diferencia o que é um alimento e o que é um produto alimentício. Um produto alimentício é tudo aquilo que vem da indústria alimentícia, que abre de pacotinho. Que é o que a gente quer fugir. Exato. Então, vamos fugir na lancheirinha da criança, vamos fugir dos biscoitinhos, né? Recheadinhos, A gente tenta negociar com a criança, então aqueles se ela sente muita que abre, falta, já sai aquele cheiro que é terrível. Nossa, corante, conservante, né? Acidulantes. Tenta negociar com a criança. Então, você gosta, não tem problema o consumo, mas também não vai ser todo dia. Vamos combinar aqui uma vez na semana e também não ceder a tudo o que ela quiser, porque ela não consegue ter essa capacidade de discernimento da própria alimentação. A criança não pode ser dona de todas essas escolhas, é o adulto que é o responsável. Em relação ao café, a partir de 14 anos. Tá. Senão... Claro, não pode. Então, aqui nós estamos falando de algumas castanhas, né? Sim. Ela citou o pistache, a macadâmia, as amêndoas, falou que pode nozes também. Sim. Frutinha você separou, banana...
maçã, aqui tem melancia, mamão e melão, e também em forma do suco. Olha só, ele é um suco natural, você vê que já decantou um pouco. Isso não tem o menor problema. Na hora que ela for tomar, é só chacoalhar um pouquinho e suco natural sempre bota na garrafinha. Tanto faz de plástico ou de vidro? Então, para crianças maiores de vidro, porque aí já tem uma autonomia um pouco maior. Enquanto isso, elas usam a de plástico livre de BPA. Nunca refrigerante, sempre o suco natural. O refrigerante... Aquele suco de caixinha também não, aquela água de coco de caixinha, pode? Existe uma água de coco que é orgânica, então optar sempre por alimentos que têm um prazo de validade menor, isso significa que tem menos quantidade de conservante e que vem de uma fonte sem também agrotóxicos, enfim, vem de uma fonte mais natural. O canudo, que vem sendo muito falado, então essa garrafinha aqui, ela já tem, olha... o canudinho, que permite que chegue até o final. Então, não tem problema, é só a criança chacoalhar. Ah, mas Tamara, não vai perder alguns nutrientes? É preferível você dar algo natural, que tem uma perda natural, por já estar pronto, do que comprar algo industrializado e oferecer para essa criança. Como que eu levo a frutinha dentro da lancheira? Posso colocar em potinhos? Se você quiser já cortar e colocar nos potinhos, isso facilita. Para a criança já fica picadinho, né? Exatamente. Inclusive aqui, né, já tem o garfinho e tudo mais. A maçã, ela oxida, então tem algumas frutas que vão ficar mais escuras e a criança pode falar assim, ai, mãe, não quis comer. E, então, aconselha que leve inteira. A banana também pode levar inteira, não tem problema. Existe uma expectativa muito grande do adulto em relação à alimentação do filho. A gente geralmente superestima o que essa criança precisa e ela não precisa de muito. O tamanho do nosso estômago, ele tem equivalente ao tamanho da nossa mão fechada. É um órgão pequeno, só que é um órgão elástico. Então, olha para a mão do seu filho, olha e vê qual é o tamanho desse estômago. E aí... imagina o que você espera que ele coma, porque às vezes a mãe chega no consultório com a expectativa que a criança coma o tamanho do prato que ela come. Então... isso é importante, já que a gente está falando de obesidade também, que esse número cresce a cada minuto, né? Tem que ficar bem ligado nisso. Exato. Aliás, gente, o excesso de gordura, né? A gente diz que na próxima década aí vai aumentar 91 milhões de crianças serão obesas. O excesso de gordura, ele causa, inclusive, muitos problemas, como até hipertensão para a criança. 39 milhões de crianças estarão com gordura no fígado, 4 milhões com diabetes tipo 2, doenças que sempre foram conhecidas por acometer pessoas mais velhas. Então, assim, né, além da qualidade de vida que a gente está falando aqui, de reforçar foco, concentração, a gente está evitando também essas doenças que a gente não quer que a criança tenha. Exatamente. Cenourinha pode picar também e levar? Pode picar, tanto cozida quanto crua. A crua, ela tem um volume de nutrientes um pouco maior, mas não tem problema. Não, a preocupação é oferecer bons alimentos. Então, independente da sua forma, a gente pensa isso num segundo momento. Agora, eu estou vendo também um pãozinho, um bolinho aqui. Sim. Para crianças que ficam um tempo maior, então para crianças que ficam em tempo integral, à tarde existe um reforço em relação ao carboidrato. A primeira opção seriam as tortas. Essa daqui é uma torta de lombo, mas pode ser de atum e também de frango desfiado, então algo assim mais salgado, porque geralmente as mães vão direto no pão, né? Aí precisa ser pão e precisa ter algum embutido, então presunto, queijo, pode ter, mas mais uma vez, é só combinar com a criança antes. Uma vez na semana você vai levar. Isso diminui também a ansiedade, ela saber o que ela vai comer. Um bolinho feito em casa, de repente, pela mãe. Exatamente. Todos esses alimentos são funcionais. Mas, como ela disse, esses alimentos, o pão, o bolinho e tal, menos vezes na semana. Faz esse combinado com teu filho, né? Porque tem caloria e não tem tantos nutrientes quanto esses outros que você pode incentivá-lo desde pequeno a ingerir. Isso vai fazer com que ele seja um adulto que nunca vai sofrer para fazer dieta, porque já foi acostumado a comer daquele jeito. Exatamente. O segredo é crescer assim, né? Sim. E aqueles iogurtezinhos danoninhos que as mães também adoram botar na lancheira? Os produtos lácteos são válidos caso a criança não tenha nenhum tipo de intolerância, se não apresenta, né, coceira, vermelhidão. E já existem produtos disponíveis que duram também 8 horas fora da geladeira. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, continuamos o assunto já já, te espero.